rememorando e tecendo o fio de como as narrativas orais entraram na minha vida. Isso não aconteceu na escola. Sabe como isso aconteceu? Aconteceu há muitos anos atrás, mais ou menos no início da década de 70. Eu devia ter uns 5, 6 anos mais ou menos, quando a nossa prima Angélica veio morar conosco, sobrinha do meu pai. Ele havia feito uma visita na Bahia, hábito que ele tinha de todos os anos em visitar os parentes que ele havia deixado lá, irmãos, primos, sobrinhos. Então, nessa visita, que ele inclusive levou uma foto de toda a família para que os irmãos de lá pudessem nos conhecer. Ele levou uma foto de todos juntos, né? 6 filhos e minha mãe grávida do 7º. Ele levou essa foto para que os parentes pudessem ver a família dele. E aí, no retorno, ele trouxe nossa prima Angélica, que deveria ter uns 18, 19 anos na época. Ela veio para fazer tratamento de umas feridas que ela tinha no pé e na Bahia tinha pouco recurso. Então, ela veio para morar conosco mais ou menos um ano para fazer esse tratamento. Quando essa prima chegou, minha mãe a viu como um peso a mais na casa, porque nós éramos muito pobres. Nós não tínhamos estrutura para receber mais alguém ali. Nós tínhamos apenas um quarto, onde dormia minha mãe, meu pai e os 6 filhos, e uma sala muito pequena, com pouca estrutura, a cozinha muito pequena, com pouca estrutura, mas nós nos ajeitamos. Aí meu pai conseguiu uma cama de campanha, né? Era uma cama que desmontava na época para que ela pudesse dormir na sala. E ali ela ficou conosco mais ou menos um ano e pouquinho. E foi abençoada quando essa prima chegou. Eu amava minha prima Angélica e ela também sempre me protegia. Então essa prima foi uma bênção na minha vida. Então nessa época, meus pais faziam ensino Mobral para concluir o ensino primário. Então todas as noites os dois iam para a escola, na escola primária que tinha perto da nossa casa. E eu estava iniciando o pré-alfabetização, estava entrando na escola. E essa prima, todas as noites ela nos sentava em volta da mesa, pequena mesa que a gente tinha na sala, e começava a contar histórias. E eu achava mágico, ela entoava aquele tom de voz das pessoas malvadas, né? Suavizava a voz das pessoas bondosas. Então, eu criava todo um cenário na minha cabeça quando ela contava aquelas histórias que até hoje eu tenho as mesmas memórias. Era como se eu estivesse hoje ouvindo ela contar e criando aquele mesmo teatro mental na minha cabeça. Então, eu me apaixonei pelas histórias, eu ficava esperando chegar à noite para que ela pudesse contar. Então, à noite ela ficava conosco, ela arrumou um emprego também para trabalhar durante o dia, para estar ajudando, né? Ela arrumou um emprego de doméstica e trabalhava, durante o tempo que ela ficou com a gente, ela trabalhou em 2 casas de família, e o final de semana ela ficava com a gente. Porque no começo ela ficava todo dia e à noite, todas as noites ela estava ali. Depois que ela arrumou esse emprego, ela vinha os finais de semana. E aí eu ficava doida esperando as histórias da minha prima Angélica. E foi com ela que eu aprendi muitas histórias. Ela contou algumas histórias que eu nem me lembro o nome, eu me lembro das histórias. E para recontar essas histórias, né, durante todos esses anos, algumas histórias de acordo com o enredo, eu criei outros títulos. Eu lembro que ela contava Amor à Torta. Eu era apaixonada. Contou a história dos 3 viajantes e um menininho, que eu também não sei o nome legítimo da história, mas eu a reconto até hoje. Os meus alunos amam. É uma história muito engraçada e também de fé. Contou a história da mulher e o cachorrinho, né? A mulher e o cachorro, que é uma história assim meio assombrosa, que eu tenho maior delicadeza na hora de contar com meus alunos para que eles não tenham assim uma impressão muito triste da história, né? Eu tento amenizar, mas é uma história que eu amava, que ela tem uma parte cantada, né? Bela bonita, bela mimosa, seus cachorros que não me mordam, não vem não, não vem não, que eu te abocarei, que eu te abocarei. Então, essa história, ela é linda. Tem a história da menina e a figueira, que eu só fiquei sabendo o nome verdadeiro pouco tempo, né, recentemente, que eu fui pesquisar e descobri o nome, mas entre tantas que ela contava.
Então, eu fui recontando, né? No começo, depois que ela foi embora, eu recontava para os meus irmãos menores. Depois eu fui recontando para os meus filhos quando eles nasceram. Aí me tornei professora, fui recontar as histórias para os meus alunos. E os meus alunos já recontam essa história. Inclusive, recentemente, uma aluna minha recontou uma história lindíssima. Eu fiquei apaixonada de saber que as histórias que a minha prima me contou estão seguindo gerações, né? Não vão morrer jamais. Então, essa prima foi muito importante na minha vida. Eu vou levar ela nas minhas memórias afetivas até o fim, e essas memórias estão sendo passadas de geração em geração e não vão morrer jamais. Essa prima fez uma grande diferença na minha vida. Eu acho que ela nem imagina o quanto. E as nossas memórias afetivas nos traz essa grandeza. Porque às vezes as pessoas que são tão importantes na nossa vida, a gente se distancia delas, né? Mas nas nossas memórias elas continuam, né? Devido a essa correria toda, essa agitação toda do nosso dia a dia, mas elas continuam nas nossas memórias, elas continuam ali, guardadas, marcando histórias. Então, essa prima Angélica foi muito importante para mim. Ela me incentivou na questão da escrita, me incentivando a escrever carta para as irmãs dela que tinham a mesma idade que eu. Ela escrevia às vezes para mim, outras vezes ela segurava na minha mão, ou ela escrevia para que eu copiasse, né? Porque eu estava num processo ainda de aprendizagem. E ela sempre me ensinava no final das cartinhas a escrever. Vai-se embora, cartinha, correndo por este mundo afora, vai dizer a Angélica que nunca se esqueça de mim. Para as irmãs dela eu escrevia, vai-se embora, cartinha, correndo por esse mundo afora, vai dizer a Angelina que nunca se esqueça de mim. Vai dizer a Belarmina que nunca se esqueça de mim. Então, ela teve um papel fundamental na minha vida. Eu nunca vou esquecer da minha prima Angélica. Eu hoje agradeço a ela gostar de histórias. Olha quantos livros eu tenho. Tudo por influência da minha prima Angélica. Muito obrigada, prima. Vou te levar para sempre nas minhas memórias afetivas.